Dando sequência então na nossa aula, vamos falar aí de mais uma ferramenta, né, do grupo fonte, que são as bordas, né? As bordas essa muito usada aí para organizar e visualizar melhor o conteúdo de nossas planilhas. Então vem comigo para a tela, vamos ver como isso funciona na prática. Bom, estou aqui então com uma tabela em branco. A gente vai criar aqui algumas bordas, então para isso eu vou digitar alguns valores aqui bem rapidinho, só para a gente não perder tempo, tá? Então eu vou selecionar aqui e vou criar aqui alguns valores e vou repetir esses valores. Bom, então a gente tem aqui essa planilha, né? Esse conteúdo aqui digitado nessa planilha e nós vamos trabalhar então com ele, tá? É nesse intervalo aqui que a gente vai trabalhar com as bordas. Bom, aqui a gente tem então o comando borda, ele vai estar ativo sempre com o comando que vai estar aqui, perdão, vai ser sempre o último comando que você ativou, tá? Então aqui ele está sem bordas. Se eu clicar aqui e aplicar bordas inferior, por exemplo, ele vai ficar com esse comando que eu usei por último, para eu ativar ele aqui com mais rapidez na próxima vez, tá? Então eu vou deixar aqui novamente no sem bordas e vamos trabalhar agora com o conteúdo para a gente ver como que funciona. Bom, vale lembrar que sempre que eu aplicar essas 4 primeiras opções aqui, depois eu tenho mais umas opções ali embaixo, mas vamos começar com essas 4, tá? A gente vai aprender então sobre bordas, já vou lembrar aqui, a gente vai aprender de bordas, né? Então todos esses comandos aqui, até aqui a borda inferior dupla, a gente vai aprender agora esses comandos aqui. Em aulas posteriores, vamos aprender então, quando for aulas mais avançadas, sobre desenhar bordas e também sobre o comando mais bordas. Mas a princípio então vamos se atentar a esses itens aqui, que já são, né, uma quantidade bem boa aí para nós trabalhar. Então, bordas inferior, borda superior, borda esquerda e borda da direita é referente à seleção e não à célula individual. Vamos ao exemplo para você visualizar. Ó, eu estou com essas células aqui selecionadas, vou selecionar esse grupo só aqui, e vou pedir para aplicar a borda inferior. Note que aqui no meio da seleção eu não tenho nenhuma diferença. E se eu tiro a seleção, ó, eu coloquei a borda apenas na parte inferior da seleção. Então isso é interessante a gente se atentar. Assim funciona também com os outros itens. Eu vou colocar agora aqui a borda superior, a borda da esquerda e a borda da direita. Note que aqui no centro não tenho nenhuma borda. A borda foi aplicada à seleção, tá? Então eu vou remover essa borda e já vou mostrar aqui o próximo comando. O próximo comando é o sem bordas. Então se eu quero remover as bordas, é aqui que eu vou remover. Então eu apliquei a borda, não quero mais, coloco dentro da seleção e clico em sem bordas. Aí você pode me perguntar, se eu quiser fazer a seleção e colocar as bordas abaixo de cada linha, aqui, cada linha, se eu quiser colocar as bordas dentro da seleção, em todas essas linhas, não colocar nas colunas, apenas nas linhas, sim, a gente consegue. Aí vamos ver isso nessa aula que eu falei, que é uma aula mais avançada, então a gente vai ver como inserir também as linhas aqui dentro da seleção, somente as linhas, tá? Não a grade toda, como a gente vai ver aqui. Mas, voltando então aqui para a nossa aula, aqui a gente tem todas as bordas, essa sim. Todas as bordas é o comando que você mais vai usar e ele aplica todas as bordas dentro da seleção. Todas as bordas dentro da seleção. Aqui é interessante também a gente gravar que aqui onde eu falei, os 4 primeiros aplica apenas sobre, né, as bordas em referência à seleção, né, não às células. Aqui ele aplica em todas as células que estão dentro da seleção, tá? Então tem esse detalhezinho aqui para a gente prestar atenção. Aqui vale lembrar também, ó, que aqui nessa primeira linha aqui a gente não está visualizando e aqui também a gente não está visualizando, mas, né, a borda não faz diferença, mas quando a gente for imprimir ou transformar em PDF, elas vão ficar visíveis aqui, tá? Então vale lembrar isso, ok? Vou selecionar aqui novamente, vou pedir para colocar sem bordas e vamos usar um outro exemplo. Agora aqui eu coloquei todas as bordas, né, ao redor da seleção com esses comandos e aqui eu tenho um comando, né, que faz isso, né, coloca todas as bordas externas. Então assim eu fiz aquele mesmo passo a passo, colocando ali todas as bordas externas. Deixa eu só limpar aqui novamente essas bordas para a gente ver o próximo comando. Selecionei.
Aqui novamente a gente tem as bordas externas, mais as bordas espessas, ou seja, uma linha mais grossa, tá? Traduzindo, é uma linha mais grossa. Então, se eu clicar aqui, a gente vai visualizar que essa aqui tem uma linha mais grossa em referência a esta outra primeira opção aqui que a gente visualizou. Então, essa é as linhas espessa, é uma linha um pouco mais grossa dentro da borda, tá? Deixa eu só limpar aqui novamente. Agora a gente tem outro comando aqui também que é bem bacana, ó. Lembrando que é sempre em referência à seleção, agora também esse outro comando, tá? Esse comando aqui, que eu vou mostrar agora, que é borda inferior dupla, vou mostrar também borda inferior mais espessa, que é uma borda mais grossa, e esses outros comandos todos que eu vou mostrar aqui também é referente à seleção e não às células, tá? O único que coloca as bordas em todas as células dentro da seleção é esse comando todas as bordas. Os demais comandos, todos eles fazem referência à seleção. Então, se você fizer uma seleção grande de células e pedir para ele colocar a borda à esquerda, ele vai colocar só na esquerda da seleção e não na esquerda de cada célula, tá? É isso aí que eu quero que você preste bem atenção para esse detalhe, tá? Então, aqui eu tenho as bordas superior e inferior, né, que eu vou mostrar também aqui. Então, vamos lá, eu vou fazer uma seleção menor para mostrar o próximo comando, que é esse aqui, ó, borda inferior dupla. Então é como se fosse aqui um sublinhado duplo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom para você ver, ó. Então eu tenho aqui essas bordas duplas, tá? É só diminuir aqui, perfeito. Depois a gente tem mais uma opção, deixa eu só selecionar aqui em cima, uma outra opção, que é as bordas inferior espessa, uma borda um pouco mais grossa. Então aqui a gente tem, essas bordas é legal para a gente chamar atenção, tá? Sempre que a gente, por exemplo, vou chamar a atenção aqui do cabeçalho, então a gente pode colocar assim uma borda mais espessa para chamar a atenção, tá? Vou selecionar aqui novamente para remover as bordas. Depois a gente tem aqui mais uma opção então, que é a opção das bordas superior, que é uma borda superior simples e uma borda inferior espessa. Então, apliquei, ó, é uma borda superior simples, a borda inferior espessa. Só fazer aqui do ladinho para não precisar deletar ali. E depois a gente tem a borda superior normal e a borda inferior dupla. Então, aqui a gente tem essas opções, tá? Na prática, qual que é a maneira que você vai usar com mais frequência, tá? Vai ser assim, ó. Por exemplo, eu quando uso uma planilha, uso da seguinte maneira. Deixa eu só colocar aqui uma outra coluna, e aqui a gente vai ter o nome, né? Vai ser aqui o nome, a gente vai ter aqui o nome das colunas, tá? Então eu só vou fazer assim para a gente não tomar tempo. Como que eu colocaria as bordas? Então, a gente seleciona o conjunto de baixo, tá? A parte numérica, colocaria aqui todas as bordas, selecionaria aqui em cima e colocaria todas as bordas novamente e depois colocaria as bordas espessas ao redor, tá? E por que eu coloquei as bordas espessas por último? Porque é interessante você saber também que o último comando vai se sobrepor ao anterior, tá? Sempre o último comando que vai ser respeitado. Por exemplo, se eu colocar nesse conjunto de células aqui, bordas espessas, olha só, coloquei uma borda mais grossa nesse conjunto aqui. Mas se eu selecionar ele agora e pedir para ele colocar todas as bordas, ele vai automaticamente voltar ao último comando. Deixa eu só zerar tudo aqui e fazer novamente para você entender melhor. Sem bordas. Vamos imaginar então que eu coloquei aqui as bordas, todas as bordas aqui na parte numérica, tá? Coloco aqui as bordas um pouco mais grossas, né? As bordas espessas aqui nesse conjunto e aí ficou faltando ali as centrais. Então, se eu selecionar aqui agora e pedir para colocar todas as bordas ali no meio, ó, automaticamente esse comando vai anular o anterior. Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de fazer, tá? Então, é interessante só se atentar a esse detalhe. Bom, dentro dessa ferramenta bordas, era isso que nós tínhamos. Aguardo você então aí na sequência das aulas para conhecer aí as outras ferramentas do grupo Fonte.